sobre a falta, né, a crise de fertilizantes, né, da decorrência aí com a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, né, diante dessa apreensão aí pela falta dos fertilizantes, né, que vem causando essa situação aqui no nosso país também, né, a preocupação também, a apreensão de todos. Para falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, vamos conversar aqui ao vivo com o deputado, então, federal Evair de Mello. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao jornal, né, ao Café com Notícia aqui da Rádio da Família. Obrigado pela oportunidade de conversar com nossos irmãos capixabas nessa manhã. Hoje ainda não é uma falta de fertilizante, mas com certeza essa guerra já elevou os preços, e se o Brasil tiver problema de abastecimento nos próximos meses, pode ser que no futuro venha a faltar, sim. Já é uma preocupação, então, já para poder, né, evitar essa falta, então. Esse é o problema, porque é preciso ressaltar que mais ou menos 30% do que o Brasil produz, consome de fertilizantes, principalmente potássio e uma parte de ureia, vem dessa região, que é a Rússia e os países vizinhos ali que circundam a Rússia, que hoje são as maiores jazidas do mundo. As empresas, o Brasil está comprado, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá recentemente, tem compromisso dessas empresas cumprir o contrato. Mas qual é o problema? O problema é conseguir transportar, porque os países que circundam a Rússia, a Ucrânia e aquela região estão fecharam as suas fronteiras. Nós temos adubo do Brasil para ir mais, talvez 6, 7 meses, né? Dado principalmente a safra do milho, a soja, o café um pouco mais no final, mas com tudo do dia a dia. E pode ser que nós tenhamos problema no futuro de abastecimento. O que está acontecendo é que não está conseguindo embarcar adubo. As grandes companhias de adubo saíram do mercado, ou seja, não estão vendendo adubo, e naturalmente isso vai ter uma alta no preço, que vai ter um impacto forte, sim, na nossa agricultura, infelizmente, né? A gente lamenta muito, é um problema, é a consequência da guerra, atingindo aí o nosso Espírito Santo. E aí, como você disse, alguns países daqui ao redor da Rússia, que é o Belarus, e também, né, suspendeu então esse envio, devido também que conseguir transportar, porque está bem complicado mesmo essa situação. Exatamente. Porque para poder sair da Rússia e de Belarus ali, você tem que transportar pela Lituânia, parte da Europa, e o mar e a região fronteiriça por terra, todas as fronteiras estão fechadas para transporte, porque Belarus, inclusive, tem uma relação muito próxima com a Rússia, e todos os países que têm relação com a Rússia têm as suas fronteiras fechadas. Sim. A nossa alternativa, ou seja, o primeiro é dizer que nós temos já embarcado ou em terra brasileira adubo para mais aí uns 6, 7 meses, mas eu sempre digo que adubo não é ovo de galinha, que você vai no galinheiro, pega e faz, né, pro almoço. Verdade. Né? Não é algo para rápido assim. E toda uma logística. Nós já estamos preparando um grande plano na próxima terça-feira aqui na Câmara dos Deputados, né? Eu estou coordenando esse grupo para a gente encontrar algumas alternativas. De imediato, nós vamos ao Canadá para poder ver se consegue ampliar a oferta. O Canadá é um fornecedor importante. A grande questão é que todo mundo está indo ao Canadá também tentar comprar um pouco mais. Depois vão ver países como o Marrocos também. E ao outro lado, naturalmente, nós vamos trabalhar para dar agilidade, porque o Brasil tem fontes de potássio, principalmente na região amazônica. O Brasil tem fonte de fósforo em algumas regiões, e o Brasil tem um grande potencial de produzir os adubos nitrogenados, que são a base de gás de petróleo. Como o Espírito Santo e o Brasil é um produtor de petróleo considerável, que nós precisamos pegar esse gás agora e usar esse gás para a produção dos adubos nitrogenados, que é a ureia, o sulfato de amônia, o nitrato de amônia, que é essa fórmula, ou seja, o NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Então, ainda não é uma falta. Infelizmente, os preços é a consequência da guerra. A guerra provoca o desabastecimento global de cadeias de alguns segmentos. Então, é pedir para os nossos produtores rurais lamentar, para que realmente aí o mundo está assustado com essa guerra. Essa guerra ela tem consequências globais, porque a Rússia é uma grande produtora, a Ucrânia, produtora de milho, produtora de trigo. O trigo, por exemplo, tende a subir. Então, assim, é consequência da guerra. É lamentar muito, pedir a Deus que possa nos abençoar e essa guerra possa acabar o mais rápido possível. E nós estamos trabalhando muito. Porque aqui na Câmara, nós vamos fazer todo um esforço realmente para poder segurar o preço das mercadorias e, naturalmente, também não deixar faltar adubo, ou
se for possível até reduzir o preço. O senhor vem falando sobre a questão do Brasil ser um país potencial, né, com esses tipos de materiais, né, e tem algumas adidas de potássio. Então o senhor vem defendendo também esse projeto de lei. Então o projeto de lei 191/2020, né, que permite a exploração de recursos naturais, é isso? Olha, esse é um assunto que nós vamos ter que tratar com a sociedade. Ou o Brasil explora a sua jardim de potássio, ou nós corremos risco de passar fome. Eu tenho dito isso a semana toda por onde passo. Esses jardins de potássio estão na região amazônica, estão no leito dos nossos rios, na região amazônica, próximos a terras indígenas. E aí a gente fica com essa conversa fiada de não poder explorar as jazidas minerais em terras indígenas, e aí nós vamos ter falta de fertilizantes. Então esse projeto, ele passa não só pelo Legislativo, o presidente Jair Bolsonaro tem trabalhado desse debate desde quando era deputado ainda, e o Judiciário vai ter que falar também. É uma opção nossa, a agricultura para nós não é mais um negócio, ela é um grande negócio. Então se nós temos jazida, nós temos que arrumar uma compensação para os nossos indígenas, temos que arrumar outras áreas para os nossos indígenas. Agora é inadmissível, nós temos fonte de potássio no nosso território, e por capricho de ONGs ou por capricho do debate ideológico de gente que nem mora nessa região, a gente não pode explorar. Então nós vamos trabalhar sim para poder fazer essa autorização, porque na verdade até está no Supremo, né? O Supremo tem, me perdoe, até atrapalhado bem o Brasil ultimamente. O Supremo também está querendo ampliar a demarcação de terras indígenas. Não é assim. Acho que os índios precisam ter o seu respeito, precisam ter dignidade, ter qualidade de vida. Agora, a soberania brasileira passa pela exploração dessas fontes de potássio, pela fonte de fósforo. Então nós vamos trabalhar sim para poder tramitar com esse projeto, trazer tranquilidade para o brasileiro. Porque o que significa? Se nós tirarmos potássio das nossas jazidas, o alimento vai ficar mais barato na mesa dos brasileiros. Então é uma escolha que os brasileiros vão ter que fazer. Então, deputado, só falando aqui a questão da guerra lá fora, muitas vezes a guerra tá lá na Rússia, na Ucrânia, então a gente tá sentindo aqui, mas sente sim, porque são países que têm ligação comercial, os países têm ligação direta, inclusive, né, como o senhor disse, a questão do trigo. Então alguns alimentos que tem o trigo na sua composição pode aumentar sim, e como o senhor dizendo aqui a questão do alimento, se tivesse os fertilizantes aqui no país, se eles podem aqui no país, seria mais barato, né, até para poder consumir, poder, né, vender esses produtos. A primeira questão é essa justamente. Primeiro é a garantia de ter oferta. Então nós teríamos essa oferta aqui, esse preço aqui. E para explicar um pouquinho mais da consequência dessa guerra no mercado de alimentos, a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de milho, trigo e cevada. São fornecedores globais desses produtos. Como eles vão ter problema de abastecimento, principalmente para com a Ásia, o Oriente Médio, cumprir esses contratos, vai aumentar a demanda para compra de produtos brasileiros. Quando eu digo Brasil, Argentina e Estados Unidos são os 4 maiores produtores do mundo de milho, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, aquela região ali, Estados Unidos, Brasil e Argentina. Quando o 4º maior fornecedor sai do mercado, os consumidores vão vir comprar para quem tem oferta, que é Brasil, Argentina e Estados Unidos, ou seja, vai aumentar a demanda. Aumentando a demanda, vai aumentar os preços no mercado interno. Então isso tem consequência. A China também é uma grande a Rússia também exporta muito proteína animal, ou seja, vai reduzir a oferta. Então nós vamos viver, infelizmente, em função dessa guerra, nós vamos sentir essa guerra, porque vai ter possivelmente aí um aumento do preço dos alimentos. E também de petróleo, de combustíveis. A Rússia é um dos maiores produtores de combustível e de petróleo, vai reduzir a oferta mundial. Então, ou seja, essa guerra tem consequências danosas no nosso bolso, na nossa vida. O que nós estamos fazendo é um esforço para poder mitigar os impactos disso, principalmente nas famílias mais pobres, mais carentes, garantindo aí o Auxílio Brasil de R$400. Nós vamos fazer uma grande mobilização social no Espírito Santo nos próximos dias para atender a família dos mais carentes. Agora, essa peste da pandemia que está posta aí e a guerra. E peste e guerra, se não cuidar com carinho, pode virar fome. Então, estamos mobilizados e trabalhando para socorrer a nossa população, principalmente quem mais precisa.
Tá certo, deputado, vamos conversando com o deputado Evair de Mello, falando com a gente por telefone sobre a questão, né, dessa preocupação, essa apreensão, né, daqui a uns tempos, se não for cuidado com carinho, como ele mesmo disse, pode faltar, né, alguns alimentos, até fertilizantes aqui do nosso país. Tá certo, deputado, obrigado pela presença e pela participação aqui no nosso Café com Notícia. Obrigado, Ricardo, obrigado pela oportunidade, parabéns a você pelo programa, eu sempre acompanho você. Estarei sempre à disposição para levar a melhor informação a partir de São Mateus para o nosso querido povo do Espírito Santo.